gente, voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X, episódio 21, que foi, eu vou definir ele como o episódio da traição, se bem que traição nem deveria ser uma surpresa, porque começou o arco do Dragon Boy e o herói dizem que ele é todo despirocado, violento, e ele é, até que ele é despirocado, violento, ainda meio difícil, mas ruim tornar ele vilão por causa disso. Ainda não, ainda, por enquanto. E bom, o porquê de traição? Bom, é porque basicamente rolou uma traição, basicamente, porque é um dos heróis aí sendo traído. E também teve a aparição do X aí, no formato civil dele. E bom, eu tenho algumas coisas para discutir para vocês e também algumas teorias, ou mais ou menos ideias. Eu quero discutir algumas coisinhas interessantes sobre o Nice, que ele também tá aí, e umas outras coisinhas. Então, vamos parar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Simbora! Bom, gente, o episódio começa mostrando o Dragon Ball, só que criancinha, e bom, aqui a gente nota que a índole dele, apesar de todo mundo dizer que ele é violento, e com razão, por causa dos trailers de revelação dele, mas eu creio que aqui é só um comecinho, é a pontinha do iceberg sobre ele, mas eu acho que o próximo episódio deve falar mais. Mas por que eu tô falando isso? Bom, é porque o cara tá sendo gravado nadando aí na água gelada, literalmente. Eu nem sei como é que ele aguenta, como é possível alguém aguentar uma água tão gelada quanto essa. Eu até que gosto de frio, mas isso aí pra mim é meio, vamos dizer, pedir pra ter uma morte por congelamento, por assim dizer, morrer de frio da forma mais literal possível. Mas ele aguentou numa boa. E bom, os caras estão meio que tirando onda com ele. Aí ele chegou e simplesmente do nada, de graça, quebrou o celular dele. Não, na verdade não quebrou, só deu um tapa. Mas bom, negócio aqui. O pessoal começa a tirar sarro da cara dele e ele também fala que esses caras são lixo e que são descartáveis. E bom, eu não vou tirar razão, pelo menos por enquanto. Mas bom, negócio aqui. Começa uma briga aí e ele não revida, de início, pelo menos de início. E eu acho que isso tem uma certa relação com os poderes dele no presente. No caso, mais à frente no episódio. Eu já vou explicar o porquê que eu acho disso. Mas bom, negócio aqui. O pessoal aí continua a descer o sarrafo no Dragon Boy aí, pelo menos criança. E bom, depois de um tempo dele ter apanhado bastante, ele revida. E apesar de ter apanhado bastante antes disso, e ao mesmo tempo, bom, ele ainda conseguiu acabar com todos eles. Ele saiu vitorioso, por assim dizendo. E bom, negócio aqui. O patrão do Dragon Boy atualmente, bom, ele chegou aí. Ele tá um pouco mais jovem, isso é alguns anos, muito tempo antes do que a gente conhece atualmente. Eu creio que isso seja não muito tempo após o início da comissão, por assim dizendo. Bom, isso aí eu creio que possa ser alguns anos após o incidente da Aurora ou o incidente que fez o Zero virar um vilão. Mas isso é só um chute, gente. Eu não tô, assim, muito por dentro. Digam aí nos comentários se vocês concordam comigo ou me deem uma dica. Mas bom, negócio aqui. O cara chega aí pra conversar com o menino e ele diz que simplesmente tá querendo achar uma pessoa pra conseguir treinar essa pessoa pra virar um deus. Assim, de graça, tem mais nem menos. E aí o cara meio que não muito interessado, pelo menos logo de cara. Bom, ele pergunta, se ele for Deus, ele vai conseguir se livrar de todo esse lixo? E uma coisa curiosa é que aqui ele falou que é Deus, mas aonde eu assisti, a legenda tava escrita zero. O guri aí, o guri Dragon Boy falou que tava querendo se tornar o zero. Eu não sei se isso tá certo ou não. Digam aí nos comentários se vocês, aonde vocês assistiram, tava com a palavra diferente ou se tava escrito zero mesmo. Porque comigo eu creio que ele queria dizer na verdade Deus, só que colocou zero. Mas digam aí nos comentários se vocês estavam com isso ou não. Digam aí nos comentários se vocês viram uma versão diferente ou não. Mas bom, o negócio aqui. O carinha concordou até e ele disse que vai transformar esse cara no maior, vamos dizer, herói barra vilão praticamente. E por enquanto é isso, pelo menos do passado do Dragon Boy. Então eu acho meio difícil, vamos dizer, dar uma ideia sobre a índole dele. Isso foi só a pontinha do iceberg. Mas o negócio aqui, que ele é violento, ele é. Eu não posso discordar. Mas o negócio aqui.
E outra coisa que eu esqueci de comentar, só que foi no episódio passado, eu esqueci de comentar, é que o cara tá querendo, vamos dizer, recriar o Zero. Isso eu falei no meu vídeo passado sobre To Be Hero X, mas o negócio é que ele também tem um altar pro Zero aí. E bom, ele quer transformar provavelmente o Dragon Boy em um possível Zero, um novo Zero. Bom, eu não acho difícil, com certeza. O cara também é dodói das ideias, também é louco das ideias. Mas bom, o negócio aqui. O Dragon Boy provavelmente vai conseguir virar um Zero, mas eu não vou dar certeza de nada. Mas bom, o negócio aqui. Bom, volta pro presente e aí mostra justamente o finalzinho do episódio passado, com o Dragon Boy chegando na sala aí, do patrão dele. E bom, aqui aí ele fala umas coisas curiosas, como por exemplo, a gente sabia que o Jones e a Loli, principalmente a Loli, ficaram famosos depois daquele incidente nas ruínas. A gente sabe que eles ficaram mais, vamos dizer, conhecidos, por assim dizendo. Mas a Loli conseguiu entrar no top 10 e o Jones também. Ele também entrou no top 10. Então, a partir de agora, eles são oficialmente membros do top 10. Lembrando que o Jones, ele havia comentado que era o top 15. Mas bom, o negócio aqui. Agora ele tá realmente no top 10. E bom, o negócio aqui. O carinha aí tá planejando, vamos dizer, colocar o Dragon Ball no top 10 também. Só que ele não vai ser o único. E para conseguir fazer isso, ele tem que eliminar um cara que tá no top 10 há bastante tempo. E bom, quem é esse cara? O Smiley. Eles querem tirar o Smiley do lugar. E o cara deu uma coisinha pro Dragon Ball aí pra servir de estratégia pra ele. Pra fazer uma conversa, vamos dizer, civilizada. Sendo que eu acho que ele não queria ser civilizado desde o início. Mas bom, o negócio aqui. Também foi outra coisa interessante. Mas isso aí eu falo já já. Que negócio é esse? É sobre o X atual. O atual X. Mas bom, negócio aqui. Deixando isso pra daqui a pouco. Bom, aqui a gente vai pro Nice, que tá meio que numa sessão de fotos. O pessoal tá cuidando da imagem dele depois daquela, vamos dizer, aventura, por assim dizendo, lá nas ruínas. E bom, a Joan tá aí também, a loira que cuida do Nice, que daqui a pouco vai virar o Ling. Mas bom, o negócio aqui. O patrão dele chega aí e coloca pressão nele. E o cara que já era um filho da mãe agora se mostra ainda mais filho da mãe, porque ele tá colocando muito mais pressão sobre o Nice. E eu creio que a partir daqui o cara vai perceber que não tá indo para um bom caminho, não. E bom, o negócio aqui. O cara vai colocando pressão sobre ele e ele fala que ele não quer alguém, vamos dizer, descartável. Ele quer uma arma para vingança dele. E que vingança é essa? Contra o patrão do Dragon Boy, que é o dono da MG. E bom, ele quer vingança porque o filho dele morreu. A gente já sabe disso. Mas bom, o negócio aqui. Aqui o Nice está percebendo que ele não vai conseguir, vamos dizer, virar o herói que ele tanto queria. Sendo que ele já era um babaca antes, mas agora, com influência desse patrão aí, eu não duvido nada. Se bem que acho que no início ele também não era ruim não, porque aqui mostra um pouquinho mais do passado dele. Porque durante essa sessão, o Smiley chegou aí e deu até que uns conselhos sobre ele. E a gente nota que, pelo menos por enquanto, o Smiley é mó gente boa, é mó amigão. Porque ele vai conversando com o Nice aí, dando umas dicas sobre dar um motivo a ele pra conseguir tirar um sorriso natural. E a gente descobre que ele é um grande fã do Smiley. O Nice, criancinha, ele é um grande fã do Smiley, adorava ele como um ídolo, por assim dizendo. E bom, ele conseguiu achar um novo motivo para sorrir. A infância dele, mó feliz e bom. E bom, aqui, meus amigos, o bicho vai pegar, porque o carinha aí, o patrão do Nice, ele tá dizendo que ele quer eliminar o Smiley para colocar definitivamente o Nice no top 10. E bom, também tem outra coisa que é sobre o Zero. E eu ia falar sobre isso antes, mas eu resolvi guardar para agora. E o que é essa coisa? Uma ordem de execução do atual X. E por que disso? Bom, é que em um dos flashbacks, o pessoal da comissão, o conselho, por assim dizer, que eu tô chamando de conselho, porque é um conselho, mas bom, negócio aqui. Esse pessoal aí quer evitar um outro incidente da Aurora, no caso, um outro Zero. Eles não querem que apareça, vamos dizer, um novo Zero, já que aquele Zero foi um desastre, lembrando, um monte de heróis morreu naquele incidente e quem sobrou foi só o Isou original. Ele foi o primeiro Isou. Ele sobreviveu e foi o primeiro X, por sinal.
Tudo isso está exemplificado no trailer de revelação dele. Eu vou deixar um link aqui de novo para vocês caso queiram ver. E também tem no meu vídeo passado. No meu vídeo passado eu deixei um link para vocês irem ver a história dele. Eu vou deixar aqui o link para vocês verem também o trailer do Isso. Mas bom, o negócio aqui. O pessoal tá querendo evitar a todo custo um novo incidente. Eles querem meio que evitar que um deus apareça por aí. Então eles querem, vamos dizer, artefatos e também qualquer meio possível para conseguir controlar os heróis e evitar que um outro desastre como aquele aconteça. Se bem que com os heróis de atualmente que a gente está vendo, como o próprio Nice, o Lâmina Fantasma, o Isso e o Dragon Boy, que são mais da MG, cara, eu não duvido nada. Eu não vou questionar essa índole deles, eu até daria razão. Mas o negócio aqui, não são todos que são assim, como por exemplo a Ciana, a Queen, a Loli, o Jones. E por enquanto só eles, pelo menos por enquanto só esses. Tá de boa. E incluindo o Ling Ling também, ele é gente boa, pelo menos enquanto a vingança ainda não bater, porque quando a gente voltar pra ele, eu acho que a vingança vai bater forte. Mas bom, negócio aqui. De todo jeito, esse pessoal tá muito preocupado e quer evitar um desastre. E o patrão do Nice vai usar isso pra tirar o Smile do top 10 e colocar o Nice aí pra ver se consegue se vingar do patrão do Dragon Ball, do Isso, Lâmina Fantasma e tudo mais. No caso, o dono da MG, ele ainda quer vingança, com certeza. Mas bom, negócio aqui. Indo pro outro ponto de vista, que a gente vai aqui pro ponto mais curioso do episódio, pelo menos pra mim. E eu acho que vocês também gostaram dessa parte. Que parte é essa? Bom, é sobre o Smile ir visitar o X, no caso, o estado civil dele, já que aí é de noite e ele foi só fazer uma visitinha pra ele. E bom, aqui a gente vê o X, só que da forma normal, civil. E o cara é só um trabalhador normal. A gente sabe que ele é um cara independente, um herói independente, que ainda mantém, vamos dizer, o estilo, vamos dizer, clássico de ser um herói que a gente conhece. No caso, é aquele herói que tem a identidade secreta, mas atua como um herói. E bom, aqui a gente está vendo justamente isso. E bom, aqui a gente nota que os dois até estão bem amigáveis até um com o outro. O Smile também é mó amigável com ele. E eles são basicamente amigos, praticamente. Pelo menos pra mim. Pra mim esses dois são amigos. Digam aí nos comentários se vocês concordam comigo. Mas bom, negócio aqui. Esses dois são bem amigos e bom. Aqui vem uma frase que eu não tava esperando. Que é sobre o Smiles falar sobre a personalidade dele, que é muito realista. E, bom, ele fala aqui, pô, se é assim, então por que você não usa os poderes pra ter uma conversa melhor comigo? E, bom, ele fala que não quer fazer hora extra. Eu ri dessa cena, eu confesso pra vocês que eu ri dessa frase dele. Cara, eu confesso pra vocês que eu ri. Essa cena toda, deles conversando, sendo amigáveis um com o outro. Bom, eu ri. Eu gostei muito dessa cena. Não teve nada demais, só uma cena bem calma, bem relaxante, mas eu gostei. Eu gostei. Digam aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Mas bom, o negócio é que o X também fala sobre esse sorrisinho do Smile, enquanto eles estão comendo aí uns espetinhos e tomando umas. Bom, eles conversam sobre esse lance dele ser um herói, dele sempre sorrir e parece que ele tá sempre feliz, mas não. Assim como foi o Enriste, e em que sentido eu tô falando? Bom, vocês se lembram que o Enriste, ele ficava sempre reto, a postura dele era sempre reta, ele não conseguia se curvar e esse lance volta ao que aconteceu no episódio 3, que foi o, vamos dizer, a aparição do Enriste, que esse poder, esse lance de confiança sobre você ser um herói, aprisiona você a ser exatamente o que o povo vê de você. Aqui, no caso do Smile, é um herói que sempre está sorrindo, não importa a situação, independente do que aconteça, ele sempre vai sorrir, não tem dia ruim para ele. Mas aqui a gente tem uma quebra disso. Da mesma forma que foi com o Erish, a gente teve a quebra do, vamos dizer, do estereótipo que o povo impõe sobre esses heróis. Aqui ele fala que, apesar de estar sorrindo, ele não é totalmente feliz, ele tem problemas, ele tem alguns problemas familiares, até porque ele é pai, ele tem uma esposa, uma filha, e aí mostra até uma foto dele. E aqui mostra que, pelo menos,
ele é um pai que se importa com a filha. Pelo menos isso ele se importa, aparentemente. E eu digo aparentemente porque não exemplificou. A gente não viu ele com a esposa, com a filha, para saber como é que é. Sobre ele ser pai. Então, eu não vou dar 100% de certeza, mas pelo menos ele é um pai que se importa. Pelo menos isso, já é um começo. Já é um começo. Mas bom, o negócio aqui. Terminado essa conversa dos dois bebendo aí, o Smiley praticamente ficando bêbado e o X também. Aí a gente não tem o nome, vamos dizer, civil dele, pelo menos por enquanto. Mas o negócio aqui, os dois ficaram meio que quase bebuns e o guri aí, o X, apagou. E bom, ele foi botar o cara pra dormir e bom, já foi embora. E bom, aqui começa vamos dizer, as traições, porque já basicamente já era uma traição antes. Aqui ficou mais claro, porque o Smiley tava indo embora e o Dragon Ball chegou aí. Não sei como ele conseguiu, vamos dizer, chegar no Smiley, porque ele tava meio que disfarçado com o capacete, mas ainda assim não é difícil notar. Mas bom, o negócio aqui. Ele encurrala o Smiley com um acordo, ele quer conversar pelo menos de início, sendo que na verdade eu creio que ele queria partir pra pancada logo de início. O cara vai conversando com ele e tem uma proposta. Ele larga esse lance de herói e também do top pra dar lugar pro Dragon Ball. E bom, negócio aqui. O cara não tá nem aí pra conversa com ele não quer conversar com ele. E bom, o negócio aqui, ele mostra um colar pro Smiley. E esse colar faz ele ficar sério. Ele praticamente larga o sorriso e fica sério, de verdade. E esse colar tem exatamente um símbolo que lembra bastante daquele altar sobre o Zero que o dono da MG tem. Cara, se ele foi um adorador, porque é dito que o Zero criou, vamos dizer, um culto, por assim dizer, eu creio que não. Eu não acho que ele seja um adorador do Zero, mas o realmente importante é que aquele colar tem uma foto da esposa e da filha do Smiley sorrindo. Sendo que ele havia dito que existiam umas fotos que a menina não estava sorrindo, mas aqui tem. E isso fez ele ficar sério. E bom, resultado... Bom, o Smiley partiu pra porrada. Ele foi atacar o Dragon Ball e a sequência de animação tá muito boa mesmo, tá muito fluida. De todo jeito, o cara não vai obedecer ele e vai dar uma surra nele. Sendo que ele já tá dando uma surra nele, tá acertando várias pancadas. E eu creio que aqui seja um problema, porque por causa dos poderes do Dragon Ball. Bom, é que é o seguinte, enquanto a porradaria tá acontecendo, bom, o cara não tá revidando, ele não tá revidando, só tá aguentando as porradas de boa, sendo que o Smiley já sabia algumas coisas sobre ele, só que eu acho que ele não sabia de 100% tudo, porque o Dragon Ball aí fala que tá quase chegando no ponto, e que ponto é esse? Bom, é em relação aos poderes dele, porque depois disso tudo, ele revidou o soco muito mais forte. Mostra que o cara não é brinquedo não, ele realmente é muito forte. Ele conseguiu dar um soco que fez o Smiley sair voando, quase. Mas foi um golpe bem poderoso, ele conseguiu jogar ele no chão. E bom, eu creio que aqui seja parte dos poderes dele. O que eu quero dizer com isso? Bom, é que é o seguinte, vocês sabem desse lance de protagonista de shonen, quanto mais apanha, mais forte ele fica. Aqui o Dragon Ball segue mais ou menos essa linha de raciocínio, porque ele não revidou, só ficou recebendo os golpes, e quando chegou na hora, ele devolveu o golpe muito mais forte. Eu creio que isso seja quase como se fosse um acúmulo de dano e conversão em poder. Quanto mais ele apanha, mais forte o soco dele vai ser. Isso é só uma teoria, gente, eu não tenho certeza de nada, mas pelo que deu a entender, eu acho que tá certa a minha ideia. Se vocês concordam comigo ou não, digam aí nos comentários. Mas bom, negócio aqui, o Smiley, apesar de ter levado um golpe bem poderoso dele, ficou de boa e conseguiu revidar. Ele vai revidar com toda a força dele, ele não vai deixar esse barato. E ele acha que o Dragon Ball tá ameaçando a família dele, sendo que ele não falou nada, mas que ele também não negou, também não. Então pode ser que ele esteja com elas de refém? Pode não ser também. Vamos ter que esperar o próximo episódio. Mas bom, o negócio aqui, o final do episódio, minha gente, foi outra coisa de cair o queixo, porque o Dragon Ball chama a atenção do Nice, que tá aí, o Nice tá aí e tá com um frasco, que eu creio que seja o medo. A substância do medo ainda deve estar com ele, porque lembrando, o patrão do Nice estava fazendo uns experimentos com aquele cara que pode se clonar.
e esses experimentos tinham o medo. E eu não duvido nada que o Nice vá usar esse medo contra o Smiley. Eu não tenho certeza, mas tão poucas dúvidas. Eu não duvido nada. Vindo desse autor, eu não duvido nada. E bom, acabou o episódio com esse clima de o que é que vai acontecer daqui pra frente, meu Deus do céu. Acabou o episódio assim, do nada, foi tão rápido que o tempo passou voando. Eu nem percebi isso. E bom, acabou o episódio, infelizmente. Foi um episódio muito bom. E indo para as minhas considerações, como eu já falei, o episódio foi muito bom, eu gostei bastante. A animação foi excelente, a trilha sonora também foi muito boa, já que, assim, não foi, assim, lá muito emocionante, mas foi legal. E a música do Dragon Boy, até que é legalzinha. Não é a minha favorita, de jeito nenhum, mas ainda assim é legal. Eu gostei. Eu vou deixar o nome aí para vocês verem na tela e também na descrição do vídeo, caso alguém queira pesquisar o nome. Mais um negócio aqui. Em termos de escrita, eu também gostei bastante do episódio. Foi muito interessante até. Eu creio que muita gente deve ter ficado feliz com esses momentos de Slice of Life do Smiley indo visitar o X, pelo menos nesse formato civil dele. Eu gostei, eu ri bastante. Foram momentos muito engraçados, eu gostei bastante. Digam aí nos comentários quem gostou aí dessas partes ou não. E também do episódio, digam aí o que vocês acharam. Agora sobre uma teoria do que é que pode acontecer, porque a gente ainda tá algum tempo antes do Ling Ling virar o Nice e também virar um herói depois. E eu creio que o que vai acontecer com o Nice vai ser o seguinte: depois desse acontecimento, dessa luta aqui contra o Smiley, ele vai perceber o buraco que ele tá se metendo, ele vai perceber que ele tá entrando numa furada, e eu creio que ele vai usar o medo contra o Smiley, ele vai perceber o caminho ruim que ele vai se meter e vai desistir de tudo. E aí vai acarretar no que a gente viu lá naquele episódio inicial do primeiro episódio do arco do Nice, que é mais arco do Ling Ling. Mas eu creio que com isso ele vai perceber o perigo que ele está se metendo, vai desistir de tudo e vai fazer o que ele fez lá no primeiro episódio. Vocês sabem onde eu quero chegar. Isso é só uma ideia, mas eu não creio que seja impossível. Digam nos comentários quem concorda comigo também. De todo jeito, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o desfecho desse arco do Dragon Ball. Vai ser muito interessante, com certeza. Eu vou continuar assistindo. Tô muito ansioso pro próximo episódio, também para os próximos arcos, que é o do herói cachorro. Também quero descobrir como é que é a história dele. E também, principalmente, do X. Quero muito saber como é que é a história dele. E eu tô muito ansioso. Eu vou continuar assistindo, obviamente, eu estou interessado e eu recomendo que vocês continuem assistindo, tá muito interessante, quero muito ver como é que vai ser. E bom, é isso gente, fico por aqui, se gostarem do vídeo, deem like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.